Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós nos reunimos aqui mais uma vez para louvarmos juntos ao nosso Deus. E hoje um culto muito especial, onde nós celebramos a Páscoa. É o feriado mais importante para nós, né? Uma data extremamente importante. Nós temos o Natal como muito importante, sim, mas a Páscoa é o símbolo da nossa salvação. É quando Jesus Cristo se entrega por nós, morre no nosso lugar e ressuscita ao terceiro dia para nos dar, então, a salvação, para nos dar a esperança de uma nova vida, de uma vida eterna e vencer de vez, então, a morte e o pecado, nos comprar com seu sangue precioso. Isso é maravilhoso. E eu quero te convidar a se unir a mim e que nós juntos possamos louvar esse nosso Deus nesse culto de hoje, com muita alegria, com muita gratidão mesmo ao Senhor. Vamos iniciar orando, dedique a sua oração ao Senhor e logo mais nós retornaremos cantando.
cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E agora nós vamos assistir a um breve vídeo, uma animação que vai nos mostrar a respeito da vida, do ministério de Jesus, da sua crucificação e da sua ressurreição, sob o olhar de Maria Madalena. Nós podemos ter esse exercício, de analisar vários personagens bíblicos que foram impactados pelo ministério de Jesus Cristo. E Maria Madalena foi uma dessas pessoas, uma pessoa que foi curada pelo Senhor, foi salva por Ele, passou a seguir a Jesus, e ela teve o privilégio de ser a primeira pessoa para quem o Senhor apareceu depois de ressurreto,
Então, vamos assistir esse vídeo para podermos entrar mais nesse clima, né, de lembrarmos mais sobre o episódio da crucificação, da ressurreição de Jesus Cristo e que possamos nos colocar no lugar dela também e entender que isso que Cristo fez na vida dela, Ele pode também fazer nas nossas vidas. Saia daqui! Você não é bem-vinda! Maria. Espíritos maus, saiam dessa mulher. Está morta. Maria, filha de Abraão. Ela está bem. Obrigada. Mas como pode ser? É um milagre. Daí em diante, me tornei sua seguidora. Queria agradar a Deus. Por que o senhor come e bebe na companhia de cobradores de impostos e marginais? Quem está bom não precisa de médico. Só quem está doente precisa. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento. Só os pecadores. Seja cego, os seus seguidores crescem dia a dia. O povo o admira. Acho que ele tem razão. É hora de enfrentarmos o Galileu. Vieram com armas para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias no templo e não me tentaram prender. Mas esta é a hora de vocês. E também do poder da escuridão. Prendam! O que vocês estão querendo aqui, a esta hora da manhã? Ele fazia subversão entre o nosso povo! Ele causou um tumulto no mercado do templo! Achamos que é culpado. Estava dizendo para o povo não pagar impostos ao imperador e afirma que é um Messias, um rei. Um rei? Você é o rei dos judeus? O senhor o está dizendo. O imperador é nosso rei! Na nossa lei, ele tem que morrer, pois declara ser o Filho de Deus. Ele não fez nada de mal! Soltem-no! Ele é o Messias! Liberte-o! Se o libertar, não honra o imperador! Acabe com ele! Mate-o! Crucifique-o! Crucifique-o! Felizes são vocês quando os odiarem e rejeitarem, insultarem e disserem que são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isto acontecer, porque a grande recompensa os espera nos céus.
Os antepassados destas pessoas fizeram isto mesmo aos profetas. Amem os seus inimigos. Façam o bem a quem os odeia. Abençoem os que os amaldiçoam. E orem em favor de quem os maltrata. Se alguém lhes der um tapa na cara, ofereçam o outro lado dele. Se alguém tomar sua capa, deixe que leve a túnica também. Deem alguma coisa a quem lhes pedir. E quando alguém tirar o que é seu, não peça que lhes devolvam. Façam pelos outros o mesmo que querem que façam por vocês. Mostre os seus milagres! Ele salvou os outros, que salve a si mesmo. Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Alguém tirou a pedra. Por que procuram entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse a vocês quando estava na Galileia. O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, ser crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Mulher, por que está chorando? Quem está procurando? Eles levaram meu senhor. E não sei onde o colocaram. Senhor, se você o levou, me diga onde o colocou. E eu vou buscá-lo. Maria. Mestre! Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Está vivo, Senhor! Vá e dê a notícia aos meus irmãos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para anunciar as boas notícias aos pobres. Me mandou anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. E também para anunciar o ano em que o Senhor vai salvar seu povo. Eu vi o Senhor! Eu vi o Messias!
pregos que o prenderam à cruz. Foi o amor, não foram soldados que o mataram na cruz. Foi o amor de Jesus que transformou a cruz em instrumento de suplício, em sinal de esperança. Não foram os gritos que o condenaram à cruz. Foi o amor. Não foram os pregos que o prenderam à cruz. Foi o amor. Não foram soldados que o mataram na cruz. Foi o amor. Foi o amor de Jesus que transformou a cruz em instrumento de suplício, em sinal de esperança. Expresso ali na cruz, é o amor de Jesus. Expresso ali na cruz, que me tira do suplício e devolve a esperança. Que me tira do suplício e devolve a esperança. A esperança. Foi o amor. E para a nossa meditação de hoje, como é uma ocasião muito especial, nós vamos dar uma pausa na nossa série da Carta aos Colossenses. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 22, um salmo que retrata também o episódio da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse salmo foi escrito por Davi e nós vamos ver também que Davi, além de ter sido um rei, e também um adorador ao Senhor, ele foi também um profeta. Ele pôde ver a respeito da vida de Jesus Cristo e, especificamente aqui nesse salmo, a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Nós vamos ler esse salmo inteiro aqui e depois vamos meditar a respeito do ministério de Cristo. Diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte.
que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada. Livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Como eu já disse, esse salmo ele é atribuído a Davi. Foi Davi quem escreveu esse salmo, mesmo tendo vivido muitos anos antes de Jesus Cristo nascer. Na verdade, Jesus Cristo ele é descendente de Davi, né? E mesmo assim, Davi pôde ver isso que aconteceria com Jesus e a qualidade de Jesus aqui como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Agora, a grande dificuldade é entendermos qual que é o contexto da vida de Davi que o levou a escrever esse salmo. Nós vemos muitos salmos, né, que remetem a algum período da história de Davi, né, quando ele está sendo perseguido por alguém, né, quando ele estava em pecado e então confessou os seus pecados ao Senhor e o Senhor então devolveu a alegria para ele. Agora, quando nós lemos esse Salmo 22, nós não vemos Davi passando por uma situação dessa, né? Não tem nenhum registro onde Davi ele foi abandonado por Deus. Pelo contrário, o Senhor sempre esteve presente na vida de Davi, sempre esteve cuidando dele, agindo poderosamente, livrando ele de formas milagrosas, né, das adversidades, dos perigos mortais da vida. E o sofrimento que Davi descreve aqui nesse salmo também não retrata nenhum tipo de sofrimento que Davi passou na sua vida. Davi sofreu sim, mas nunca chegou a sofrer de uma forma tão profunda como está descrita aqui nesse salmo. Esse salmo aqui nos fala de uma pessoa que está enferma no leito de morte e que as pessoas estão zombando dela. Davi não morreu dessa forma. Davi não
não experimentou isso aqui. A descrição aqui é de um criminoso que está sendo executado. Davi, ele morreu com honras, né? Ele morreu sendo um rei amado. Depois ele teve, né, um funeral adequado mesmo para um rei e sempre foi respeitado e amado ali pelo seu povo. E além de percebermos isso, né, que não existe similaridades da vida de Davi com o que está descrito nesse salmo, o próprio Novo Testamento nos fala que Davi foi um profeta, que Davi ele pôde ver, enxergar o ministério do Messias enviado por Deus. Então, nós temos aqui a clara certeza de que esse salmo é uma profecia de Davi. Davi ele pôde ver ali e enxergar com muita clareza o que acontecia na vida de Jesus, e o Espírito Santo o levou a escrever esse salmo. Mesmo há muitos e muitos anos antes da vida e da morte de Jesus, retrata aqui com muita clareza aquilo que aconteceu com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então eu quero meditar nessa Páscoa aqui nesse salmo, e para que nós possamos sentir novamente, né? Mesmo que nós já tenhamos assistido aí um breve vídeo, essa animação, mas que nós possamos aqui olhar para esse salmo e experimentar a dor que o nosso Salvador passou ali naquela cruz, diante daquele povo, para salvar a mim e a você, para nos alcançar com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. Então, nós vamos ver aqui esse salmo e analisar 3 situações da crucificação. E a primeira situação é o abandono. O primeiro versículo do salmo já começa dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Essas palavras foram proferidas por Jesus Cristo também. Lá na sua crucificação, nós temos isso escrito lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, onde Jesus ele profere essas palavras após um período de 3 horas de trevas. Pela primeira e única vez, Jesus Cristo sentiu o peso e a consequência do pecado ali na sua vida. O que o pecado lhe faz conosco? Ele nos separa de Deus. Jesus Cristo ele nunca pecou na sua vida, mas naquele momento o pecado de toda a humanidade caiu ali sobre Jesus, e ele então estava pagando o preço dos nossos pecados. E ele sentiu então a consequência disso, né? De que o pecado ele nos afasta de Deus. Por ser santo e justo, Deus ele não coabita com o pecado. E naquele momento, Jesus ele se tornou maldito. Ele se tornou o próprio pecado, né, no nosso lugar. 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E Gálatas 3:13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meus irmãos, de alguma forma que nós não podemos entender aqui, Cristo sentiu esse abandono e esse silêncio da parte do Senhor, da parte do nosso Deus, do nosso Pai. Ele não deixou de ser Deus, né? Cristo continuou sendo Deus, mas houve ali uma ruptura no relacionamento, né? Um silêncio, pois Deus ele não pode coabitar com o pecado. E naquele momento ali de trevas, naquele momento de castigo, Jesus ele não deixou de confiar no Pai. O Pai continuou sendo o seu Deus, né? Então, mesmo nesse momento mais difícil, de dor, de dificuldade, um momento que eu e você nunca passamos e nunca passaremos, e eu espero, né, que você nunca venha a precisar pagar pelos seus pecados, mas Jesus ele continua confiando em Deus, e ele continua louvando ao Senhor com um salmo que já era conhecido, né? E os versículos 3, 4 e 5 também declaram essa confiança. Nós vemos, portanto, que o Senhor ele não abandona aqueles que são seus.
Deus não abandonou Jesus Cristo ali completamente, mas ele se permaneceu quieto, enquanto ele imputava ali o castigo e a justiça, né? Enquanto o juízo do Deus Pai caía sobre o Deus Filho, no nosso lugar. Era um lugar que nós merecíamos, né? Nós deveríamos ser abandonados, e Jesus Cristo sofreu esse abandono em nosso lugar. Nós que pecamos, nós que viramos as nossas costas para Deus, nós merecíamos ser abandonados para todos sempre. E Jesus Cristo veio, se colocou no nosso lugar, experimentou esse abandono mesmo sem merecer, para que nunca precisássemos ser abandonados. Olha que lindo isso. A segunda situação que Jesus passou por nós na cruz foi o desprezo. No versículo 6, ele se compara a um verme, né? Ou seja, a uma criatura desprezível que rasteja no solo. E foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo se sentiu quando ele foi preso, quando ele foi açoitado, quando ele foi escarnecido, crucificado. O profeta Isaías visualizou também esse momento e descreve Jesus como alguém que perdeu completamente a sua aparência humana. Isaías 52,14 diz assim: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Provavelmente Davi nunca havia assistido um episódio como esse na sua vida, né? Mas ele descreve com uma exatidão aqui, né? Ele escreve de uma forma clara. Nos versículos 12 e 13, Davi, ele retrata aqui o nosso Salvador como se ele estivesse no meio ali de animais, como se ele fosse uma caça, pronta a ser devorada, né? E foi isso mesmo que aconteceu. Era como se Jesus fosse uma presa ali e vários animais se reunissem para devorar a mesma presa. E nem estavam brigando entre eles. Não é isso que nós vemos no relato dos evangelhos, onde várias pessoas que não se davam muito bem se unem todas contra Jesus Cristo? Os judeus com os gentios, com Pilatos, com Herodes, com aqueles que seguiam Herodes também. Não é isso? Todos unidos para crucificar Jesus Cristo. E Jesus Cristo então sendo ali o alvo da ira, da raiva, né? Daquelas pessoas, do menosprezo, todas querendo a morte dele. Os versículos 14 e 15 mostram a sua vida sendo entregue e derramada ali naquela cruz. Ele fala que como água me derramei, né? Então ali o seu sangue sendo derramado, a água do seu corpo também, né? A vitalidade do nosso Senhor, a vida dele se esvaindo ali naquela cruz, diante de todo aquele povo sofrendo. O Evangelho nos mostra também que Jesus chegou a exclamar: tenho sede, né? Porque ele estava ali perdendo a água, o sangue, a sua vida, né? E olha que interessante, os versículos 16 até o 18 nos mostram aqui a crucificação mesmo, né? Perfuraram minhas mãos e os meus pés. Davi nunca presenciou uma cena de crucificação. A crucificação foi um método de tortura e de execução criado anos e anos mais tarde pelos romanos. Mas Davi, ele pôde ver isso, né? A crucificação mesmo, os pregos ali entrando nas mãos e nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 18 nos mostrando ali: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Isso nunca aconteceu com Davi, mas aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas mais uma vez a confiança no Senhor é manifestada. E ele continua clamando a Deus, né? No versículo 19: tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro. Mais uma vez aqui,
nós podemos aprender também que a resposta aos tempos difíceis, às adversidades e até ao menosprezo é orarmos e confiarmos no Senhor. Davi fez isso, o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso naquela cruz. Nós também devemos sempre confiar no Senhor. Nós nem chegamos a passar por um momento difícil desse, e eu duvido que nós chegaremos a passar por uma situação tão pesada como essa, como o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Mas a nossa confiança nunca deve ser abalada. E a terceira situação que o nosso Senhor passou ali na cruz foi a do louvor. O terrível ato de crucificação não se encerrou ali na morte do Senhor. Existe uma reviravolta, a história não para por ali. Agora, o próprio Salmo aqui nos mostra, nós saímos da cena de sofrimento para a cena da glória. Os últimos versículos desse Salmo terminam de uma forma muito alegre, de uma forma cheia de esperança. A dor sai de cena e a alegria entra no palco. Os pedidos de misericórdia aqui, eles vão ser substituídos pelo louvor. O versículo 24 diz: pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Olha que lindo isso. Mesmo depois da crucificação, o nome do nosso Senhor continuou a ser glorificado pelos lábios daquele que sofreu, pelos lábios de Jesus Cristo, no meio da congregação. O versículo 22 nos lembra aqui que Jesus, depois de ressuscitar, apareceu para aqueles que criam nele, para aqueles que se tornaram então a sua igreja, a sua assembleia, composta pelos descendentes de Israel e pelos gentios também. O salmista, ele depois descreve aí a cena de um banquete, para simbolizar o reino glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que após a sua ressurreição, recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E na sua segunda vinda, ele vai terminar de implantar esse reino, Esse reino vai ser implantado aí definitivamente, e todos os joelhos se dobrarão diante dele, todas as pessoas irão o servir, e nós poderemos então desfrutar desse banquete à mesa do rei. E diante de toda essa cena, nós só podemos agradecer a Jesus Cristo por sofrer no nosso lugar, por sofrer esse abandono, por sofrer esse escárnio, e pedir perdão a Ele, Pedir perdão pelos nossos pecados, que Ele nos perdoe e que Ele nos dê essa possibilidade de louvarmos o Seu nome, desde agora e para todo sempre, para que nós possamos estar sentados com Ele nesse banquete, na Assembleia dos Santos, louvando a Ele por toda a eternidade, e que possamos reconhecer esse maravilhoso ato de amor de Jesus Cristo. Mesmo não recebendo nada de bom nosso, Ele nos amou primeiro, Ele abriu mão da sua glória, saiu lá do seu trono de glória, da sua situação privilegiada, onde Ele não tinha dor, onde Ele não tinha sofrimento, e Ele se fez humilde. Ele veio aqui ao nosso mundo, já chegou sofrendo, teve uma vida de sofrimentos, e terminou a sua vida aqui sofrendo de uma forma terrível, sendo levado àquela cruz como um prisioneiro, como um criminoso, sendo escarnecido, sendo humilhado, recebeu os nossos açoites, recebeu aqueles escárnios que deveriam ser nossos, mas mesmo assim Ele nos amou até o fim. Ele se entregou para nos comprar com o seu precioso sangue. Que nessa Páscoa possamos meditar com muita seriedade nesse tão grande amor do nosso Senhor, que possamos proclamar a salvação que vem apenas de Jesus Cristo. Mas mesmo diante de um episódio tão triste e terrível, a esperança, ela brota, meus irmãos. Nós nunca podemos nos esquecer disso.
que a história não se encerrou ali naquela sexta-feira, né, como nós chamamos a sexta-feira da paixão, né, onde Jesus Cristo foi crucificado. A sexta-feira saiu, depois veio o sábado e o domingo da ressurreição, trazendo uma nova esperança para aqueles que confiam em Cristo, para aqueles que depositam a sua fé nele. O texto então termina aqui também nos dizendo, versículo 29 até o 31, todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Olha que maravilhoso isso, meus irmãos, olha que esperança maravilhosa. O sofrimento do nosso Messias traz esperança não só para aqueles que viviam com ele, mas para toda a posteridade, para as gerações futuras. Essa não é uma boa notícia? Nós estamos vivendo em dias tão difíceis, em dias tão tristes, em que é tão difícil ligar uma televisão, assistir um jornal, acessar um site de notícias. Nós só vemos notícias tão ruins. O WhatsApp sempre está ali mostrando, né, notícias ruins também, pedidos de oração porque alguém está muito doente, alguém está lutando ali em uma UTI, ou pedindo oração pela família de alguém que faleceu. Estamos vivendo dias muito difíceis, ainda mais aqui no nosso país. É difícil nós vermos uma boa notícia, mas hoje, meus irmãos, esse feriado, essa Páscoa, vem para nos lembrar que nós temos a excelente notícia, uma notícia muito melhor do que a cura para o coronavírus. É a notícia de que Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo nos dá uma esperança, não só aqui para esse mundo, não só para esse ano, mas para toda a eternidade, uma esperança de uma vida eterna, uma esperança de perdão para os nossos pecados. Isso é maravilhoso, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer dessa boa notícia. Não podemos nos esquecer de que a cruz está vazia, o túmulo de Jesus está vazio, mas o trono dos céus está ocupado, ele está preenchido. Jesus Cristo, ele está sentado à direita do Pai. Então, nós estamos aqui servindo a um Deus que é um Deus vivo, mesmo que em meio a tribulações, a essas tempestades, a esses dias difíceis, o nosso Deus continua sendo um Deus vivo, um Deus que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, e Ele cumpre essa promessa. Ele é fiel e Ele está cumprindo essa promessa. Que nessa Páscoa possamos renovar a nossa confiança nele. Eu não sei a sua vida, eu não sei por aquilo que você tem passado, eu não sei se em algum momento você já orou pedindo perdão pelos seus pecados, se você já orou entregando a sua vida no altar de Cristo, pedindo para que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador. Ele morreu na cruz para isso. Fale com Ele, ore a Ele, peça para que Ele venha então salvar a sua vida. E se você já o fez, mas nesses últimos dias você tem andado desanimado, triste, meio que sem esperança, porque você está sendo bombardeado por tantas notícias ruins, eu quero te convidar a colocar a sua vida novamente no altar do Senhor e depositar nele a sua confiança. Pedir para que Ele te ajude, peça para que Ele realimente a sua fé e te fortaleça, para que você possa se alegrar no Deus da sua salvação, para que Ele possa fazer brotar em você a alegria da salvação dEle, e que você possa comemorar de fato essa boa notícia de que Cristo ressuscitou, e de que por mais que o dia de hoje seja difícil, você pode continuar louvando ao Deus da sua salvação, porque Ele não te abandonou. Ele foi até as últimas consequências, morrendo naquela cruz,
para nos comprar. E hoje nós somos o povo dele, nós pertencemos a ele, nós carregamos o nome dele e ele não vai nos abandonar por nenhum momento, em nenhum segundo, em nenhum milésimo de segundo ele vai nos abandonar. Ainda que uma mãe possa vir a se esquecer de um filho, Deus nunca vai se esquecer do seu povo. Então, nós servimos a um Deus que é vivo, um Deus que não dorme, um Deus que foi até as últimas consequências para nos salvar, e Ele está presente nas nossas vidas. Que possamos nos alegrar por isso, que possamos ser gratos por isso, e que possamos também compartilhar essa boa notícia com as outras pessoas. Existem muitas pessoas que precisam ouvir essa boa notícia, e nós precisamos também proclamar essa boa notícia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. A nossa vida está nas mãos do nosso Deus, que vivo está. E essa esperança nos dá essa fé, nos dá essa força para crermos no amanhã, crermos e continuarmos firmes, sabendo que somos sustentados pelo nosso Deus. Amém? Vamos cantar mais uma vez esse refrão tão lindo, lembrando da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu quero orar com você nesse momento e eu quero reforçar esse convite para que você deposite a sua confiança, que você deposite a sua fé em Jesus Cristo, nesse Deus que é vivo, que não está preso na cruz, mas que está sentado num trono alto nos céus, que governa todo o universo, que tem todo o poder e que está aqui também e que pode ouvir a sua oração. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já entregou a sua vida ao Senhor, mas eu quero te convidar a clamar por Ele, a pedir para que Ele te salve, que Ele perdoe os seus pecados e que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Ele é o único que pode fazer isso. Só Ele morreu nessa cruz. Só Ele pagou o preço dos nossos pecados e carregou esses pecados lá na cruz, sofrendo dessa forma tão humilhante, mas venceu, pagou o preço e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o pecado. Então nele você pode confiar. Vamos orar ao Senhor. Coloque a sua vida no altar do Senhor nesse momento. Deus amado, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, reconhecendo que só o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Nós oramos ao Senhor porque sabemos que o Senhor é um Deus vivo. O Senhor não está preso em uma cruz, o Senhor não está preso num túmulo. O Senhor é um Deus vivo, que governa tudo e todos. E nós oramos ao Senhor porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações.
Nós queremos agradecer ao Senhor por ter morrido no nosso lugar, por ter entregado a sua vida. O Senhor, como um Deus santo, como também um ser humano perfeito, alguém que não pecou, que não errou em nada, era o único que não merecia estar preso ali àquela cruz, mas por amor o Senhor se entregou no nosso lugar e morreu para nos salvar e para nos comprar com seu precioso sangue. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados e clamar que o Senhor nos purifique de todo mal e que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas. Ó Pai amado, eu oro agora por aqueles que estão orando conosco nesse momento e que ainda não têm certeza da sua salvação. Que o Senhor venha invadir os seus corações com a sua graça, com a sua misericórdia, e que eles possam derramar a vida deles diante do teu altar, que eles possam ser cheios do Espírito Santo e experimentar o perdão que o Senhor oferece, o perdão pelos pecados e a nova vida que o Senhor tem para nos dar, através da sua cruz, através da sua vida, Pai. Que possamos experimentar todos os dias a morte do antigo eu e a nova vida que o Senhor tem para nos dar. Muito obrigado, Senhor, que a gratidão seja real nos nossos corações, todos os dias, por aquilo que o Senhor fez por nós, por aquilo que o Senhor viveu em nosso lugar, e que possamos viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos todos os dias, para te agradar, para te bendizer. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa ser glorificado na sua vida todos os dias e que possamos viver realmente agradecidos por essa maravilhosa salvação. Tenha uma excelente semana e até o nosso próximo culto.